Olá, sou Ana Maria Serra, doutora em psicologia e especialista em terapia cognitivo-comportamental. E hoje estou aqui para uma breve apresentação a respeito da história da psicologia moderna. Celebramos nesta semana 55 anos da regulamentação no Brasil da profissão de psicólogo, um bom momento para uma retrospectiva histórica. A psicologia surgiu como uma área de conhecimento afiliada à filosofia e assim permaneceu até a década de 1870, quando se tornou uma disciplina científica independente na Alemanha e nos Estados Unidos. Contudo, o interesse pelo estudo da mente e do comportamento humano data da época das antigas civilizações, do Egito, Grécia, Índia e China. Importantes fatores convergiram para o surgimento da psicologia moderna no século XIX. Em 1879, Wilhelm Wundt abriu o primeiro laboratório experimental de psicologia na Universidade de Leipzig, na Alemanha, estabelecendo a psicologia como uma disciplina científica. Dentre seus importantes alunos figuraram Emil Kraepelin, James Cattell e Stanley Hall. Stanley Hall, por sua vez, em 1883, abriu o primeiro laboratório experimental de psicologia nos Estados Unidos, na Universidade Johns Hopkins. Em 1888, James Cattell tornou-se o primeiro a receber o título de professor de psicologia. Em 1887, Stanley Hall fundou o American Journal of Psychology e em 1892 ele fundou a Associação Americana de Psicologia, a primeira do seu gênero no mundo, na qual ele serviu como seu primeiro presidente. Seguiram-se a criação das escolas de psicologia, em que o ano de 1896 observou o surgimento do funcionalismo, que focalizava os atos e funções da mente, ao invés de focalizar seu conteúdo interno, e do estruturalismo, abordagem que focalizava os conteúdos internos da mente, em contraposição ao funcionalismo. No mesmo ano surge a psicanálise, termo primeiramente usado por Sigmund Freud em um artigo acadêmico, escola que propunha que as pessoas são motivadas por impulsos e conflitos inconscientes. No mesmo ano de 1896, Leitner Wilmer fundou a primeira clínica psicológica do mundo na Universidade da Pensilvânia, enfatizando a aplicação prática dos seus dados experimentais. A partir de 1900, surgiram importantes publicações. Nesse ano, Freud publicou o primeiro de seus 24 livros, A Interpretação dos Sonhos, em que apresenta a sua teoria da psicanálise. Em 1901, Titchener publicou o Manual de Psicologia Experimental, em que busca identificar os elementos básicos da consciência. Em 1904, a American Psychological Association elege a sua primeira mulher presidente, Mary Calkins, estudante de William James na Universidade de Harvard, mas Harvard lhe nega o título de doutor, o seu PhD, devido a seu gênero. Ela se tornaria, porém, professora e pesquisadora no famoso Wellesley College. Em 1905, Alfred Binet e Theodore Simon desenvolvem a primeira escala para medir o QI, coeficiente de inteligência, utilizando testes padronizados. Em 1908, uma publicação importante de Clifford Beers, Uma mente que encontrou a si mesma, advogando um tratamento mais humano
no cuidado clínico de doentes mentais, o que inspirou o importante movimento de higiene mental nos Estados Unidos. Em 1909, um importante evento. Freud e Jung visitam a Clark University, nos Estados Unidos, em um simpósio organizado por Stanley Hall. Essa foi a única apresentação de Freud nos Estados Unidos. Em 1913, John Watson publica Psicologia como Comportamento, em que lança as bases do behaviorismo, focalizando o comportamento observável e mensurável. Em 1917, testes padronizados de inteligência e aptidão são aplicados a 2 milhões de soldados durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1920, Francis Summer torna-se o primeiro afro-americano a obter um PhD em psicologia, orientado por Stanley Hall na Clark University. Nesse mesmo ano, Jean Piaget publica O Conceito de Mundo da Criança, promovendo o estudo da cognição na criança em desenvolvimento. E ainda em 1920, Ivan Pavlov, na Rússia, publica seu trabalho em condicionamento clássico. Em 1924, recebe o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Contudo, Pavlov veio a ocupar uma importante posição na história da psicologia por seu trabalho sobre o reflexo condicionado na psicologia do comportamento. Em 1925, Charles Menninger e seus 2 filhos fundam a Menninger Clinic. Em 1927, ganham o primeiro Prêmio Nobel para pesquisa em psicologia. Em 1933, o nazismo inicia uma perseguição a psicólogos e psiquiatras na Alemanha, e muitos dentre eles acabam se transferindo para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Em 1935, surgem os Alcoólicos Anônimos e a Gestalt terapia é fundada por Kurt Koffka. Em 1936, a primeira lobotomia é realizada, embora vista como controversa. Em 1937, Karen Horney publica A Personalidade Neurótica do Nosso Tempo, questionando as teorias de Freud. E, posteriormente, em 1938, Skinner publica O Comportamento dos Organismos, introduzindo o conceito de condicionamento operante. E Anna Freud publica O Tratamento Psicanalítico de Crianças. Em 1951, são publicados resultados de pesquisas propondo a droga imipramina para o tratamento da depressão, droga aprovada 8 anos mais tarde pelo FDA dos Estados Unidos. Um ano mais tarde, em 1952, é testada a droga clopromazine como um antipsicótico, aprovada em 1954 nos Estados Unidos e largamente prescrita a pacientes a partir de então. Ainda em 1954, o psicólogo social Gordon Allport publica A Natureza do Preconceito, examinando o preconceito de várias diferentes perspectivas. Wilder Penfield estuda a relação entre atividade neuroquímica e fenômeno psicológico, e Carl Rogers e Abraham Maslow introduzem a psicologia humanista como a terceira força em psicologia, cuja abordagem é centralizada na mente consciente. Emerge ainda a psicologia cognitiva como um campo de estudo multidisciplinar, com George Miller, que em um artigo de 1956, The Magical Number 7 Plus or Minus 2, sem título em português,
discute o processamento de informação humano. E na área clínica, Aaron Beck e colaboradores propõem os transtornos psicológicos como emanentes de distorções ou de rigidez cognitiva. Propõem ainda a noção de esquemas e a hipótese de primazia das cognições sobre emoções e comportamentos. E daí em diante, novos eventos memoráveis. O uso do lítio é aprovado pelo FDA, a homossexualidade é removida do DSM em 1973, testes de QI são condenados como discriminatórios e AIDS e HIV são diagnosticados pela primeira vez. A partir de 1987, os antidepressivos Prozac, Paxil e Zoloft são largamente prescritos, atraindo atenção e também debate. Em 1990, a psicologia cultural é proposta por um grupo de 4 acadêmicos, liderados por Jerome Bruner, como uma abordagem que reúne a filosofia, a linguística e a antropologia. Em 2000, no amanhecer do novo milênio, instituições de pesquisa ao redor do mundo finalizam o mapeamento do código genético humano, o projeto Genoma Humano, oferecendo a possibilidade de uma nova compreensão do desenvolvimento humano e dos fatores que explicam a instalação e manutenção das patologias. Além disso, a mais nova versão do DSM é disponibilizada em versão digital, delineando prevalência, diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais. E não paramos aí. Em 2002, Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel em Economia por sua teoria em psicologia econômica e sobre o conceito de pensamento intuitivo. Em 2007, George Mandler publicou Uma História da Psicologia Experimental Moderna. Em 2012, a Associação Americana de Psiquiatria fez declarações oficiais, propondo o cuidado e os direitos civis de indivíduos transgêneros. Em 2013, Obama anuncia a iniciativa BRAIN para mapear a atividade de neurônios específicos e a Associação Americana de Psiquiatria publicou o DSM-5, do qual foi eliminado o termo transtorno de identidade de gênero. No mesmo ano, o periódico Psychology Today anunciou que não mais aceitaria anúncios para a terapia de mudança de gênero, ou a assim chamada cura gay, também excluindo profissionais que anunciassem tal terapia em seus perfis profissionais. E no Brasil? Que importantes eventos marcaram a nossa história? Em nosso país, os primeiros movimentos importantes no campo da psicologia se iniciaram em 1930 e se intensificaram na década de 1950, com o primeiro Congresso Brasileiro de Psicologia realizado em Curitiba. O anteprojeto sobre a formação e regulamentação da profissão de psicólogo, proposto pela Associação Brasileira de Psicotécnica, e a criação dos primeiros cursos de psicologia. Em 1954 é fundada a Associação Brasileira de Psicologia. Em 27 de agosto de 1962, é decretada a Lei número 4119, que regulamenta a profissão de psicólogo e dispõe sobre os cursos de formação em psicologia. Em 1971, é decretada a Lei número 5766, que cria o Conselho Federal
e os conselhos regionais de psicologia. Em 1987 tem início o movimento da luta antimanicomial no Brasil durante o 2º Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental, realizado na cidade de Bauru, em São Paulo. Em 1997 é criada a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, que se expandiu a todos os conselhos regionais. Em 1999 é criado o projeto Memória da Psicologia Brasileira, com o objetivo de resgatar a história da psicologia no Brasil. Em 2001, realiza-se o primeiro Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão na Universidade de São Paulo, organizado pelo Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, e que está hoje em sua 4ª edição. Em 26 de dezembro de 2016, é instituído oficialmente o dia 27 de agosto como data comemorativa do Dia Nacional do Psicólogo no Brasil, e que celebramos nesta semana. A despeito dessa admirável sequência histórica de grandes feitos e progressos, nacional e internacionalmente, e do fato de que a psicologia está presente em todos os aspectos da experiência humana, a sociedade ainda não conhece devidamente a psicologia. Perguntas como: o que é psicologia? Como se diferencia de psiquiatria e das práticas alternativas? O que é psicoterapia e como se diferenciam as várias abordagens teórico-clínicas? Em que casos a psicoterapia é aplicável? E muitas outras perguntas permanecem sem resposta para a maior parte da população. E nós, psicólogos, temos acompanhado a admirável revolução no estudo das áreas de aplicação da psicologia? Hoje temos uma ampla variedade, ainda em evolução, de áreas em que a psicologia está envolvida. Psicologia financeira, comportamento financeiro, psicologia e economia, psicologia política, psicologia nas artes, psicologia no esporte, psicologia e nutrição ou nutrologia, psicologia do trânsito e do movimento urbano, dentre muitas outras, além das áreas de aplicação mais tradicionais, como a psicologia clínica e a psicoterapia, em suas inúmeras abordagens, psicologia da educação, psicologia social, psicologia do desenvolvimento, psicologia cognitiva, psicologia infantil e da adolescência, enfim, áreas demasiado numerosas para serem mencionadas individualmente. Neste Dia do Psicólogo, portanto, vamos refletir sobre o nosso campo, cujo objeto de estudo e prática, a mente e o comportamento humano, impõe-se como um campo de altíssima relevância para a sociedade e o bem-estar coletivo. Em resumo, ao invés de perguntarmos o que a psicologia pode fazer por nós, perguntemos o que nós podemos fazer pela psicologia em nossa prática diária, promovendo-a em todas as suas áreas de aplicação de forma útil, ética, competente e responsável. Espero que tenham gostado dessa breve retrospectiva histórica que é muito importante, muito relevante para todos nós psicólogos.